Conservador Alberto Gonçalves. Bem-vindo, Alberto. Olá, boa tarde. Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje o Alberto Gonçalves, neste Ideias Feitas, quer comentar as novas medidas do desconfinamento que foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro António Costa depois da reunião do Conselho de Ministros. Qual das medidas é que o Alberto Gonçalves quer destacar? Não sei se está a aguardar para ir a alguma discoteca, para ir a algum bar ou algum restaurante de uma forma menos restrita. O que é que quer destacar aqui destes anúncios feitos pelo Primeiro-Ministro? Bem, no que me é útil, posso passar a ir a restaurantes ao fim de semana, pelo menos aos restaurantes que exigiam certificado de Covid, porque eu recusava. Isso é uma coisa que eu não requisitei nenhum certificado, nunca mostraria a terceiros. Não acho que faça sentido andar a exibir por aí a nossa situação clínica, seja ela qual for, fora dos contextos adequados e que são muito restritos. Mas para começar, eu primeiro queria dar os parabéns ao Ricardo Conceição, não tem nada a ver com isto, mas eu sempre que estou em linha para começar o Ideias Feitas, ouço sempre um hino qualquer de uma autarquia, de um partido qualquer, de uma autarquia. É para alegrar os fins de tarde. Vejo que os portugueses têm um empenho na música notável, que eu não estava à espera. O talento é que nem sempre é muito, mas gosto de ouvir estes hinos. Sobre o assunto do chamado Dia da Liberdade. Ora bem, isto... o Dr. Costa já foi alvo de acusações de eleitoralismo e ele repudiou-as naturalmente, dizendo que isto é só para começar depois das eleições. Não sei porque é que ele anunciou antes. Ele diz que é para as empresas em questão se prepararem e tal. Agora, eu por acaso não iria muito para esta questão do eleitoralismo, porque não me parece que as pessoas, ou que uma percentagem significativa de pessoas esteja a favor sequer disto, desta liberdade, ou deste esboço de liberdade. Peço desculpa. Eu acho que a maioria das pessoas reage a isto, e já vi por aí umas coisas nas redes sociais de é preciso cautela, se calhar estão a exagerar, se calhar não sei o quê. Pronto, sobre essas pessoas já falarei daqui a pouco. O que é preciso ter em conta nisto é que o Dr. Costa não está a dar liberdade absolutamente nenhuma. Ele está a devolver muito parcialmente mais um bocadinho da imensa liberdade que nos tirou, por decisão absolutamente política, com um fundamento às vezes sanitário, mas esse fundamento já se perdeu e já se confundiu há muito, já se dissolveu há muito nesta sucessão imensa de medidas sem nexo nenhum e inexplicáveis e contraditórias entre si, etc. Portanto, o Dr. Costa está a devolver-nos, repito, um bocadinho da liberdade que ele próprio, com o poder político que tem, nos tirou. E do que fica aqui destas medidas, há algumas coisas que, sinceramente, acho que também nunca usei máscara, evitava usar máscara por mais de 10 ou 15 minutos, porque não por uma questão respiratória, mas porque não tenho paciência para aquilo, e acho que por princípio, acho que é um mau princípio as pessoas andarem de rosto tapado. Eu não percebo como é que é possível ver julgamentos em tribunais em que as pessoas, em que os envolvidos estão de rosto coberto. Não percebo como é que é possível dar exames em salas de aulas em que não se vê a cara dos alunos e nem sequer se sabe se são os alunos que estão a fazer, são aqueles alunos que estão a fazer o exame. E podia dar mais exemplos que mostra que a máscara, independentemente de proteger ou não, e estamos a falar de uma proteção que tem sido debatida, que não é tanta quanto isso, poderá ser alguma coisa, não faço ideia, não vou por esse lado, mas há situações que eu não percebo como é que a máscara como é que a máscara permanece. No caso vai permanecer, ao que sei, nos transportes, em espetáculos culturais, quando não é possível assegurar a distância mínima, ou seja, espetáculos culturais que sejam muito frequentados. Alguns deles, imagino, sei lá, certos filmes portugueses, imagino que seja fácil assisti-los em sala sem máscara, e por aí. E tudo isto é legitimado. Estas mudanças, estas evoluções ou involuções constantes são legitimadas por aquilo que se diz ser a ciência. Eu, a propósito da ciência e que as pessoas ouvem e assimilam, e parece que é uma coisa que vem de uma entidade divina qualquer, e que não vem da opinião de uns ministros, ao fim do Conselho de Ministros, alegadamente após ouvir uns especialistas, que são aqueles especialistas que são ouvidos no Infarmed, que já dizem mais ou menos tudo aquilo que acham que o governo quer ouvir. Isto passa por ser ciência. Ora,
Eu vou dar só um exemplo da ciência. Outro dia fui, há 3, 4 dias, fui um domingo à noite a uma espécie de bar/restaurante, e o dono explicou-me o que é, deu-me um exemplo, lá está, da ciência que está em jogo nestas políticas a propósito da Covid. Se entrarem 2, 3, 4 pessoas no mesmo grupo, podem ser 2 casais, podem ser um pequeno grupo de amigos, quem for só beber, tomar um café, beber uma cerveja, um whisky, o que quer que seja, não precisava ao fim de semana de mostrar certificado, nem sequer ao fim de semana de mostrar o tal certificado de vacinação. Quem declarar que vai comer qualquer coisa, nem que seja um gelado, por exemplo, um crepe, uma coisa do género, tinha que mostrar certificado de vacinação. Depois sentam-se na mesma mesa e depois de sentar estão sem máscara. Isto passa por... Isto é apenas um exemplo podemos conjugar aqui uma série de critérios e chegar a milhares de exemplos destes, do que passa realmente por ser esta ciência que legitima estas medidas. Ora, medidas destas não podem ser legitimadas por coisa nenhuma, a não ser por um desnorte absoluto, ou por uma vontade de gozar com a cara das pessoas e ver uma espécie de experiência social, ver até onde as pessoas conseguem suportar. Agora, temos a máscara, apesar da liberdade e do Dia da Liberdade, que nos outros países há dias da liberdade, por muito que possamos achar piada ou não ao conceito, mas vemos que esses dias são celebrados com milhares de pessoas a celebrar em festas coletivas, sem máscaras, sem distanciamentos, sem nada. Em Portugal, o Dia da Liberdade é de uma liberdade muito pequenina, à nossa escala, portanto, e que mantém uma série de coisas, e mantém, sobretudo, o uso de máscara. E a máscara continua, porque a máscara tem uma função simbólica nisto. A máscara continua e interessa manter a máscara numa série de situações, e algumas delas que nem me parece tenham ficado bem esclarecidas, como, por exemplo, nas salas de aulas. Acho que o Dr. Costa apenas disse que nos recreios deixa de ser obrigatório máscara. Não falou nada sobre as salas de aulas. Dá a entender que continuará a ser obrigatório nas salas de aulas, embora já se saiba a repercussão que a Covid tem nos jovens, e o país se orgulha imenso de termos a população mais vacinada do mundo, incluindo a população jovem, aquela que frequenta as escolas secundárias, não é? Mas continua a máscara. E a máscara continua porque tem esta função cenográfica, ao fim e ao cabo. Se a máscara desaparecesse e se deixássemos de ver pessoas com máscara, acabava a ideia de que existe esta coisa chamada Covid. Claro que a Covid existe, mas tem que ser encarada como uma doença como outra qualquer, e não como uma obsessão, um foco único, a única coisa que concentra o pensamento das pessoas. E isso é sobre isso. É isso que eu nunca percebi desde o início, ou dentro do que fui percebendo, foi uma coisa que nunca me agradou, nunca achei particularmente deprimente. A humanidade, e no caso a sociedade portuguesa em particular, mas não só, infelizmente, vive levar as suas vidas apenas em função do que aquilo que fazem ou o seu comportamento se vai refletir em matéria de Covid. Quer dizer, a Covid poderá representar 1%, 0,5%, 2% dos nossos pensamentos. Tem que haver muito mais vida para além da Covid, não é para além do déficit, tem que haver muita vida para além da Covid. E é isso que não tem havido. E a máscara serve para a permanência da máscara numa série de situações. E situações lá continuam a ser absurdas, porque é que as máscaras são obrigatórias em espaços comerciais grandes e não são obrigatórias em espaços comerciais pequenos. Devia ser ao contrário, se isto fizesse algum sentido. Não acho de facto que devesse ser, mas acho que talvez tivesse um bocadinho mais de razoabilidade. Mas a máscara continua porque, ao vermos as máscaras, lembramos-nos que isto existe, e é importante, e tem sido importante para o poder político, manter esta ideia de que a Covid existe, e concentrar a atenção das pessoas na questão da Covid. Tem sido muito, para o PS, para este governo socialista, tem sido importantíssimo que as pessoas se foquem sobretudo nesta questão. Agora, o mais triste disto tudo é que provavelmente o Dr. Costa nem precisava de decretar a obrigatoriedade da máscara em certas circunstâncias, porque as pessoas iam continuar a usá-la. As pessoas, uma triste maioria de pessoas não quer liberdade absolutamente nenhuma, não está para aí virada, e como já se viu quando se levantou a obrigatoriedade de máscara nas ruas,
e as pessoas continuaram a usar máscara, muita gente continua a usar máscara. Eu vejo, todos os dias me cruzo com pessoas sozinhas dentro dos automóveis, na mesma com máscara. Não faço ideia, um dia talvez se consiga apurar através de estudos até que ponto a Covid afetou mentalmente as pessoas para as levar a este ponto, a situações destas. Agora, a verdade é que mesmo sem obrigatoriedade as pessoas iam continuar a usar máscaras. E não só, mesmo sem obrigatoriedade, pelo que eu li, acho que não foi obrigatório, uma série de empresários, por exemplo, da Noite de Lisboeta, dos bares e similares, que voluntariamente passam a fechar 3 horas mais cedo para evitar ajuntamentos. Porque, pelos vistos, os ajuntamentos só existem a certas horas, não existem a outras, e os próprios empresários não se importam de, talvez à espera de que lhes chegue algum retorno por outra via, e provavelmente vão esperar sentados, não se importam de se prejudicar para fechar 3 horas mais cedo, porque, pelos vistos, vai ser decisivo em matéria da Covid. Enfim, são estas coisas. É uma liberdade que eu vejo algumas pessoas preocupadas com ela, que é muito triste, preocupadas com a liberdade, porque elas não querem, e outras pessoas a festejar uma liberdade e a celebrar e a elogiar o Dr. Costa com base numa liberdade que foi ele próprio que nos tirou. Portanto, nada disto faz muito sentido. Vamos continuar nestas. Somos o país com maior taxa de vacinação no mundo, pelo menos país com alguma dimensão, mas, pelos vistos, em matéria de liberdade, temos muito que aprender com uma série de outros países. Talvez haja, não sei se vamos desencantar um vice-almirante qualquer, tinha que ser um outro vice-almirante que nos ensinasse os portugueses ao que devem fazer em matéria de, naquilo que é necessário para serem livres. Naquilo que é necessário para serem vacinados, excelente, correu tudo muito bem. Em relação à liberdade, que é um bocadinho mais importante que a vacina, do que a Covid, temos muito a aprender, mas ninguém para nos ensinar. Alberto Gonçalves, hoje a comentar neste Ideias Feitas, como não podia deixar de ser, essas novas medidas foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro António Costa para a nova fase do desconfinamento. Terceira e última fase entra em vigor no próximo dia 1 de outubro. O Ideias Feitas está de regresso amanhã, à mesma hora e, como sempre, com o Alberto Gonçalves. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.